Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Olá, querido povo de Deus. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. E aí, tudo bem? Uma ótima noite! Estamos chegando com a segunda edição do Jornal Todo Dia, nesta segunda-feira, hoje dia 26 de janeiro de 2026. Que legal ter a sua companhia. A partir de hoje eu estou aqui, assumindo a apresentação da segunda edição. Aí você pergunta, mas já são 18 horas, não seria a terceira edição? Seria, mas não é mais, né? Até semana passada, essa edição era a terceira, mas hoje teve a estreia do Todo Esportes ao meio-dia, onde eu tenho a honra de dividir a apresentação com o João Victor Viana. Então, como não tem mais a segunda edição no horário do almoço, deu lugar ao Todo Esportes. A partir de hoje, esta será a segunda edição, mas eu vou repetir para você várias vezes, você vai se acostumar. O que importa é ter a sua companhia, ter a sua audiência em mais uma edição do Jornal Todo Dia. No jornal de hoje, nessa edição, a gente vai falar sobre uma ação do Paulistão Atacadista, que vai adotar o esquema de trabalho 5x2, qualidade de vida para os trabalhadores. A gente vai falar também de violência, infelizmente, né? Tivemos um homem, um empresário que foi morto com 7 tiros, ele é empresário da cidade de Sumaré. Vamos falar também de um caso escabroso na cidade de Limeira. A sobrinha ajudou a tramar um roubo à casa da própria tia. Onde nós vamos chegar? Também tem um caso de uma criança que saltou de uma van a van estava transitando, né, em movimento na cidade de Hortolândia. São alguns dos destaques da segunda edição do Jornal Todo Dia, que está só começando. Legal demais ter a sua audiência, ter a sua companhia nesta segunda-feira. Você que está chegando em casa agora depois de um dia intenso de trabalho, você que fez todas as correrias do dia a dia, agora está chegando aqui com mais uma edição com toda a equipe do dia. Você que nos acompanha através do canal 8 da Claro TV, da NET, você que está no canal 14 da sua TV digital, no YouTube, está no streaming do site, ou seja, as diversas plataformas, inclusive tem esse QR Code aqui, do lado de cá, você coloca a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code, que ele vai dar acesso aí às diversas plataformas, a todo o material que é preparado com todo carinho e com o profissionalismo da TV Todo Dia, você tem acesso através desse QR Code, basta você escanear com a câmera do seu celular para ter acesso aí a todo o nosso material. A gente começa falando sobre qualidade de vida, né? Há uma discussão no Congresso Federal sobre a mudança na escala de trabalho, o fim da tal da escala de trabalho 6x1 e algumas empresas já têm se adiantado a esta ação. Aqui na região, o Paulistão Atacadista vai adotar o esquema de trabalho 5x2 e os trabalhadores, claro que gostaram. A gente acompanha agora na matéria da Nicole Maia. Porque agora a gente vai ver uma qualidade de vida melhor, tanto no trabalho como na vida pessoal. Mais tempo para estudar, cuidar da casa ou simplesmente ficar com a família. O que, para muitos, ainda é sonho, agora começa a virar realidade para cerca de 145 funcionários do supermercado Paulistão em Santa Bárbara do Oeste. É uma novidade para a gente, né? Então creio que vai melhorar sim, né?
pra gente, para ter mais tempo para ficar em casa, ou fazer os afazeres, né? Faculdade, ou quem tem filhos até também, né? Então acho que vai agregar bem para a empresa. A unidade, que fica na Vila Oliveira, passa a adotar a escala de trabalho 5x2 a partir do dia 1º de fevereiro. A mudança substitui o modelo tradicional de 6 dias trabalhados por semana. O Grupo Savenhago, junto com a Bandeira Paulistão, adotou a escala 5x2, visando uma maior qualidade para nossos funcionários, nossos colaboradores, né? Qualidade de vida, mais tempo com a família. Vamos ter bastante oportunidade em relação à folga casada, sábado e domingo, domingo e segunda, terça e quarta, enfim, são vários dias da semana, né? Eles vão conseguir ter essa folga casada ou intercalada. Silas Barbosa cursa a faculdade de gastronomia e vê a nova escala como uma chance de equilibrar a rotina entre o trabalho e estudo, algo que antes era difícil de conciliar. Eu acho que seria os estudos mesmo, né? Às vezes na correria a gente meio que fica sobrecarregado, mas acho que com esse tempo que a gente vai ter, vai sobrar mais tempo para a gente fazer mesmo. Estudar mais, né? Se orientar mais. Para quem tem filhos, o ganho vai além da agenda. É tempo de qualidade que antes ficava para depois. Limpar a casa, cuidar de criança, fazer comida. Então isso acaba que a folga não é folga, né? Quando é 6x1, a gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba nem descansando. Apesar da mudança, não houve alteração salarial. A carga semanal continua sendo de 44 horas, distribuídas em 5 dias de trabalho, com jornadas diárias um pouco maiores para o benefício da escala. Ela é de forma rotativa, né? Alguns colaboradores vão ter uma folga no sábado e no domingo. Na próxima semana, a gente vai dar o benefício da folga casada no sábado e domingo para outro colaborador. E assim sucessivamente. Alguns vão ter a folga intercalada um domingo e uma quinta, um domingo e uma quarta. Vai ter a folga intercalada numa terça, numa quarta e numa quinta. Então a folga ela é intercalada, mas sempre visando... Com o tempo, todos eles têm a folga no sábado e domingo uma segunda, sempre vai ter essa folga dupla casada para eles aí sim. O horário de funcionamento do supermercado também permanece o mesmo, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, e aos domingos, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. A gente tem que ter uns dias, né? E com um dia conseguindo trabalhar, fazendo serviço de casa, o outro dia a gente já consegue sair um pouco mais, ter uma vida social mais ativa. Tem que terminar primeiro a faculdade, que eu estou finalizando, né? Aí quem sabe já começar outra em seguida. A expectativa é que o primeiro dia de folga seja usado para resolver compromissos do dia a dia e o segundo para descanso. Para os funcionários, a mudança representa mais do que uma nova escala. É uma chance de viver o trabalho de um jeito mais equilibrado. Visando a qualidade de vida, né? Hoje em dia está tudo muito corrido, né? Então, assim, querendo ou não, você ter uma folga a mais na semana ajuda bastante em relação a mais tempo com a família, mais tempo para resolver questões particulares. Então, pode adotar que é certeza que vai dar certo. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Não tem como não dar certo, né? Quando uma empresa ela se preocupa com o cuidado dos seus colaboradores, permitindo que eles tenham o devido descanso, claro, com a responsabilidade profissional, sempre vai dar certo. E é uma tendência, começa agora com o Paulistão Atacadista, outras empresas também vão oferecer essa oportunidade, então é importante demais porque melhora a qualidade do trabalho prestado pelo colaborador. E a Nicole destacou bem, né? Não vai mudar em nada a questão dos horários de atendimento para o público, para os consumidores, continua tudo a mesma coisa, mas eu tenho certeza que com o tempo os próprios consumidores vão notar um sorriso a mais, né? Uma felicidade maior por parte dos colaboradores com essa escala 5x2. É uma tendência, repito, que começa agora e vai se tornar aí de maneira rotineira e até se normalizar entre as empresas que têm aí esse atendimento, mudando, né? Do 6x1, às vezes 6x2 para o 5x2. A gente, claro, vai acompanhar as consequências dessas ações que estão sendo tomadas. Agora, 18h08, obrigado, viu? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência na noite desta segunda-feira. Você que está chegando em casa agora, depois de um árduo dia de trabalho, você que já está preparando aí o jantar, né? Daqui a pouco tem o jantar em família, com a TV ligada aqui na TV Todo Dia. É uma honra e um privilégio ter a sua audiência. Hoje, 26 de janeiro, é o Dia Mundial da Educação Ambiental. Especialistas destacam a conscientização. Os detalhes nesta matéria super especial, feita pelo repórter Diego Rodrigues. Celebrado em 26 de janeiro, o Dia Mundial da Educação Ambiental
chama a atenção para a importância da conscientização sobre o cuidado com o meio ambiente. A data reforça que pequenas atitudes, no dia a dia, fazem diferença na preservação dos recursos naturais e na construção de cidades mais sustentáveis. A secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Gonçalves, destaca a importância da data como um marco para reforçar a conscientização da população sobre o uso responsável dos recursos naturais e o cuidado com o meio ambiente. Segundo ela, a educação ambiental é a base para a construção de uma sociedade mais sustentável e consciente. Esse dia, para a gente marcar, porque são ações necessárias de conscientização, a educação ambiental é a base de tudo, né? Nós vivemos num planeta que a gente precisa muito ter essa consciência, a consciência do uso dos recursos, do uso do cuidado com o nosso planeta, com as plantas, com os animais, que é bastante importante para a gente desenvolver com as crianças, com os munícipes, com os pais, com os alunos, com toda a faixa etária, com as famílias, né? Através das ações, das atividades da educação ambiental. O projeto Corredor Caipira atua na região com a educação ambiental como uma das principais frentes de trabalho para a transformação da realidade socioambiental. A iniciativa busca ir além da simples conscientização, promovendo a sensibilização da população para que o conhecimento sobre temas como mudanças climáticas, crise hídrica, perda de biodiversidade e falta de cobertura vegetal se transformem em ações práticas no território. Bom, as datas comemorativas são muito importantes porque ela é uma oportunidade de trazer luz, né, para a sociedade de maneira mais ampla, essa relevância estratégica da educação ambiental, nesse exemplo, né, da data do dia 26 de janeiro, da importância da educação ambiental como ferramenta, como estratégia metodológica para a gente encarar esses enormes desafios socioambientais que a gente tem na atualidade. Então, a gente trabalha com a sociedade, além da conscientização, a sensibilização ambiental com essas pessoas. Porque a gente vê que a maior parte das pessoas até tem a consciência da problemática, né? Que percebem que existe um problema ambiental, que a sociedade não vem cuidando bem da natureza, historicamente, mas não sabe o que fazer com essa informação, né? E a gente trabalha na sensibilização de conectar essas pessoas de novo com essa pauta ambiental, para que a partir daí as pessoas começam a agir no sentido da mudança. Entre os principais desafios enfrentados por Americana estão a ampliação do alcance das ações educativas, o combate ao descarte irregular de lixo, as queimadas e a prevenção de problemas como a dengue, especialmente durante o período de chuvas. A secretária reforça que atitudes simples, dentro de casa, fazem diferença e que a participação da população é fundamental. Na realidade, o trabalho da educação ambiental ele é feito de forma formal e não formal. A forma formal são através das ações que a nossa unidade de educação ambiental desenvolve dentro das escolas. Nós trabalhamos com um calendário ambiental também, que entra no público não formal, que eu falo daqui a pouco, né? São através de alunos, através dos professores, através dos conceitos, através da conscientização de uso dos recursos hídricos, dentro das ações, através de jogos, atividades lúdicas. Por meio da arte, da cultura e do humor caipira, o projeto cria conexões de pertencimento com o território, estimulando as pessoas a se identificarem com a própria região e, a partir disso, cuidarem melhor do meio ambiente. A proposta é atingir não apenas crianças e jovens, mas também os adultos, entendendo que os desafios ambientais
são urgentes e precisam ser enfrentados de forma coletiva e imediata. E a arte, ela vem junto para justamente ajudar essa sensibilização. Então, a arte é uma ferramenta poderosíssima de chegar no coração das pessoas, né? Que é a partir daí que as pessoas começam a fazer as ações de mudança. Das ações através de jogos, atividades lúdicas, dentro da Casa da Agricultura, também aqui na Unidade de Educação Ambiental, que trabalha junto, é feito visitas monitoradas, onde a gente apresenta, para eles terem ideia, como funciona um plantio, aproveitam as questões de energia, né? Que nós temos um projetinho aqui de energia sustentável, para explicar como é que funciona, através das gincanas, né? Essas visitas guiadas. Fica um trabalho bastante lúdico, onde eles participam bastante. A diretora da Unidade de Educação Ambiental de Americana, Kátia Birk, fala sobre o trabalho de educação ambiental que será desenvolvido em parceria com o SOMA, serviço que tem como objetivo qualificar profissionalmente adolescentes e promover a integração deles ao mundo de trabalho. Já o coordenador técnico do projeto Corredor Caipira, Henrique Ferraz, destaca a importância da educação ambiental junto a crianças e jovens, como ferramenta essencial de conscientização e transformação social. Então nós vamos, na realidade, formar na parte de meio ambiente todos os agentes do SOMA que vão trabalhar praticamente no dia a dia conosco. Então, eles vão ter, durante o ano, no período letivo dele de estudo lá no SOMA, eles vão ter matérias voltadas ao meio ambiente e educação ambiental. E eles vão ter atividades práticas que vão estar trabalhando com a gente, inclusive nas feiras, nas atividades de plantio, nos trabalhos de voluntariado. Então, esse pessoal do SOMA, eles vão estar sendo incentivados a se tornarem novos agentes ambientais. E isso não é para esse ano só, então é uma parceria que vai se estender ao longo dos anos. É muito importante a gente fazer esse trabalho com crianças e jovens, né? Porque eles vão estar construindo, né, essas pautas logo menos, né? Então, e são importantes ferramentas de entrada para as famílias, né? Às vezes a criança ela tem um potencial maior de convencimento e de trazer consciência, trazer sensibilização para os pais do que uma outra pessoa, né? Então, vindo da criança, isso facilita esses processos, é muito importante. Mas a gente não pode esquecer de que o problema é atual, é agora, e nós, adultos, temos que encarar esse desafio junto. Não podemos mais passar essa responsabilidade para eles, né? Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego Rodrigues. A educação é fundamental, a conscientização é importantíssima e trabalhar exatamente com as crianças são multiplicadoras, né? Levam para os pais, para os parentes, para os amigos e essa conscientização acaba sendo expandida. Então, muito bacana e que não deve ficar restrita apenas a um dia, ao dia 26 de janeiro, mas todos os dias é preciso ter essa conscientização ambiental. Você está acompanhando a segunda edição do Jornal Todo Dia. A partir de hoje, essa passa a ser a segunda edição. E por quê? Você me pergunta. Por quê? Às 7h30 da manhã temos com o João Victor Viana a primeira edição. Ao meio-dia não temos mais o Jornal Todo Dia. Desde hoje, meio-dia é reservado para o esporte, com todo o esporte. E então, a partir das 18 horas, tem a segunda edição do Jornal Todo Dia, mas independente do número da edição, a qualidade é sempre a mesma e a importância de ter a sua audiência mais ainda. Ainda falando sobre o meio ambiente, a Americana iniciou no último sábado o projeto Refloresta Americana, em um primeiro momento para revitalizar, para restaurar uma área que foi atingida por um incêndio no ano passado, às margens, ali bem próximo ao córrego Bertini. Eu estive lá e acompanhei o lançamento desse projeto.
sempre tem esse problema, né? A gente passa por essa situação. A gente mora aqui na Nova Carioba e dentro da Nova Carioba até vai pro Jaguari, pega Bertini e tudo, porque o fogo não para agora. Agora vai uma semana esse fogo alastrando, vai até Goodyear, tudo. 4 meses depois, o desespero vira esperança. Transformar uma área completamente destruída pelo fogo em um espaço arborizado, cheio de verde e vida. Com essa intenção, a Prefeitura de Americana deu início no sábado ao projeto Refloresta Americana, voltado ao plantio de 16 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica e do Cerrado, nas margens do córrego Bertini. A ação abrange mais de 9 hectares e integra o Plano de Recuperação de Área Degradada, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente. O incêndio de grandes proporções atingiu a mata localizada na Avenida Santa Cecília, no bairro Nova Carioba, no dia 8 de setembro de 2025. Na ocasião, moradores de residências no entorno tiveram que deixar suas casas e muitos auxiliaram no primeiro combate às chamas, utilizando mangueiras e baldes até a chegada do Corpo de Bombeiros. Entre os temores estava a possibilidade de as chamas atingirem a área urbana, além da morte de animais silvestres como onça parda, guaxinim, tatu, porco-espinho e paca. A secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçalves, ressaltou a importância da ação na revitalização do espaço verde. Havia necessidade, após esse incêndio, de recuperar tudo isso daqui. E de pronto aqui nós temos 4 nascentes, então a gente vai estar também protegendo essas 4 nascentes, fazendo uma interligação aqui até na questão de fauna que a gente tem, que liga aqui por baixo do rio, né? Esse projeto é importante para a gente conseguir envolver toda a comunidade do entorno. Nós fizemos um trabalho de educação ambiental essa semana, informando do nosso plantio, do nosso programa, do nosso projeto, chamando eles para participar. A comunidade precisa participar disso, precisa de se envolver. A primeira etapa do projeto será executada em parceria com a empresa Papyrus, que fará a doação de 5 mil mudas. O projeto também contempla ações de conscientização da população conduzidas pela Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, com foco na conservação da área recuperada. A área passa por serviços de limpeza, abertura de covas para plantio, adubação e também receberá cercamento necessário para a proteção das mudas. Um dos moradores do entorno, o coordenador de suporte técnico Tiago Rodrigues, destaca a importância de revitalizar o espaço. A gente já estava cuidando de um pedaço da área aqui justamente por conta dessa necessidade. É um local que pega fogo praticamente todos os anos e essa necessidade surgiu daí. Porque o morador joga lixo, não cuida, aqui só tinha capim. E essa ação da prefeitura agora vai fazer toda a diferença, né? Pela ação que eles falaram, vão revitalizar todo o entorno do córrego Bertini. Então a gente espera que com isso a gente ganhe força aqui com esse projeto. Eu estou aqui com o seu Donizete, que vai ser o meu apoio, porque a TV Todo Dia também vai plantar uma muda aqui nesse espaço. É um ipê roxo. Com esse ato, a gente ajuda a conscientizar a população sobre a importância do cuidado com a natureza e da preservação das áreas de meio ambiente. É muito bom, né? Preservação da natureza, né? E outra, eu moro aqui bem pertinho, a gente até sente, quando chega perto da minha casa, o frescor. Pode estar muito calor lá para cima, mas na hora que eu chego perto da minha casa, eu sinto o ar fresco. E isso é por causa das árvores, né? É muito bom. E é também o meio ambiente, né? É importante a população entender isso e cuidar também, né? Tem que cuidar, e tem que cuidar mesmo aqui, né? Porque a gente sofre aqui também todo ano com queimadas, né? O prefeito Chico Sardelli destacou que o Refloresta Americana nasceu de um pedido seu à Secretaria de Meio Ambiente. Uma área que foi afetada aí por fogo há pouco tempo atrás, nós pedimos que fizesse uma readequação, um replantio, e esse projeto foi iniciado com o Fábio e está tendo continuidade com a secretária Andréa. São 16 mil mudas no total. A primeira etapa serão 5 mil mudas de árvore, que será patrocinado pela Papyrus, que tem um trabalho muito importante nessa questão e nessa parceria. O córrego Bertini está localizado entre as regiões dos bairros Nova Carioba, Jaguari e Vila Bertini.
O plantio foi realizado na Avenida Santa Cecília, no Parque Nova Carioba. Vladimir Catarino para a TV Todo Dia. Tudo muito bem, tudo muito legal, mas cai naquilo que a gente falou há pouco sobre a conscientização, né? A população que tem que cuidar desse espaço. Você que mora aí na região do Nova Carioba, da Vila Bertini, no entorno dessa área, tem que ajudar a cuidar. Porque não adianta nada o poder público plantar, com a iniciativa privada ajudando, se a população também não cuidar, não zelar, não fazer a sua parte. Então, todo mundo nessa parceria, vamos lá, a gente vai continuar acompanhando. Daqui a um tempo nós vamos lá ver se a árvorezinha aí, o IP da TV Todo Dia, está bem cuidado. A gente também vai fazer a nossa parte nesse sentido. Antes do intervalo, uma informação importante, em um trecho da rodovia SP-304, a Luiz de Queiroz, vai ser interditado em Santa Bárbara. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Gomes. O DER, Departamento de Estradas de Rodagem, informa que a rodovia Luiz de Queiroz, a SP-304, será interditada para execução de obras e serviços de recuperação da estrutura da passarela, localizada no quilômetro 135, em frente à Faculdade Anhanguera, em Santa Bárbara. A interdição total da pista leste ocorrerá entre os quilômetros 134 e 138, em 2 períodos, das 7 horas da manhã do dia 31 de janeiro até as 5 horas da tarde do dia 1º de fevereiro, e das 7 horas da manhã do dia 7 de fevereiro de 2026 até as 5 horas da tarde do dia 8 de fevereiro. Durante os períodos de interdição, os motoristas deverão utilizar rotas alternativas devidamente sinalizadas e orientadas pelo DR. Para os condutores que seguem de Piracicaba em direção à rodovia Anhanguera, o desvio será realizado no quilômetro 138, com acesso à rodovia Luiz Ometo, a SP-306, sentido Capivari. Já para quem trafega no sentido rodovia Anhanguera-Piracicaba, o fluxo seguirá normalmente sem alterações. O DR reforça a importância do respeito à sinalização implantada no local, visando a segurança dos usuários da rodovia e ao adequado andamento dos serviços programados. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe Gomes. Anotou aí os dias e horários? Não deu tempo de anotar? Não tem problema. Tá vendo o QR Code que está na sua tela? Basta você escanear esse QR Code. Esse aqui, ó, tá aqui na sua tela. Basta você escanear, que lá você tem acesso ao portal tododia.com.br. Lá está a matéria completa com todos os detalhes, com dias e horários dessas interdições na Luiz de Queiroz, que é uma avenidona, né? Essa rodovia virou uma grande avenida, por isso é importante você ter essa informação. A gente vai para o intervalo, mas é muito rápido, hein? Nem dá tempo de você fazer muita coisa, não. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já. O brilho do loiro perfeito. Seu loiro merece mais do que cor. Merece cuidado, brilho e vida. No estúdio Sabrina Ometo, cada loiro é tratado com técnica, amor e os melhores produtos profissionais. Loiros platinados, dourados ou perolados. Aqui o seu brilho ganha vida. Agende seu horário e descubra o poder de um loiro bem cuidado. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Melo Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara. Terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Estamos de volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia, a edição desta segunda-feira, começando a semana naquele pique, naquele astral, hein? Muito legal, muito importante ter a sua audiência. Obrigado ao Raul, que está comandando ali o nosso suíte, os trabalhos técnicos, aos nossos cinegrafistas, né? A Ana, ao Alessandro, ao Gustavo Choque, também ao Pedro, todo mundo num trabalho extremamente competente. Olha, não é por nada não é puxar sardinha, mas a gente tem uma equipe técnica espetacular. Estamos de volta para falar sobre um projeto apresentado na Câmara de Santa Bárbara do Oeste, que prevê moradias populares na cidade. Projeto importante para mulheres vítimas de violência, como conta o repórter Felipe Gomes. Os parlamentares de Santa Bárbara votam 2 projetos de lei na segunda sessão ordinária de 2026, realizada nesta terça. Além da apreciação das propostas, a sessão conta com uma extensa lista de 141 moções apresentadas pelos vereadores.
Entre os itens da ordem do dia está o projeto de lei de autoria do vereador Rony Tavares, que propõe a destinação de 5% do total de moradias populares de programas habitacionais públicos do município a mulheres vítimas de violência doméstica e aquelas que sofreram tentativa de feminicídio. De acordo com o texto do projeto, em muitos casos, o simples afastamento da mulher do agressor do lar não é suficiente para garantir sua integridade física e moral. Isso porque, frequentemente, após a ruptura da relação, a vítima não dispõe de um lugar digno para morar, muitas vezes acompanhada de 1, 2 ou mais filhos, ou até mesmo sozinha. A proposta busca reservar como prioridade parte das moradias construídas por meio de programas sociais, sejam de iniciativa do município, do estado ou da União, para mulheres que tenham sido comprovadamente vítimas de violência doméstica e que não possuam outros meios de moradia. Também será analisado o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Cabo Dorigon, que propõe a criação do Dia do Servidor Público Municipal Aposentado, no âmbito do Poder Legislativo barbarense. A proposta estabelece que o objetivo da data é reconhecer os serviços prestados ao município de Santa Bárbara e destacar as contribuições desses servidores para o desenvolvimento comunitário, social e econômico. Além dos projetos, os parlamentares devem deliberar sobre 141 moções, entre manifestações de aplauso e apelo que compõem a pauta da reunião, sendo a maioria destinada à área da educação. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado, Felipe Gomes. Esse projeto é muito importante, esse projeto de conceder aí moradia a mulheres vítimas de violência, mas o ideal era que não tivéssemos mulheres vítimas de violência, né? É importante fazer um trabalho de conscientização, de educação, mais uma vez, né? Educação tem sido o tema da edição do jornal, com as nossas crianças, com os nossos meninos, da necessidade de conscientizar de que não pode ter violência contra a mulher. Além disso, ter penas mais rígidas ou cumprimento de penas rígidas contra homens que cometem violências contra as mulheres, né? A gente está cansado de relatar aqui casos de violência, de tentativa de feminicídio e infelizmente também de feminicídio, e a justiça acaba não dando aí a penalidade devida para esses homens violentos. Então, mais do que reservar cotas de emprego, reservar casas, reservar qualquer coisa para mulheres vítimas de violência, mais do que isso, é importante não termos mulheres vítimas de violência. É um assunto que precisa ser batido, debatido e combatido. A gente vai falar agora sobre algumas ocorrências da área da polícia. Primeira delas, um empresário morador em Hortolândia foi morto com 7 tiros. Aconteceu em Sumaré. Quem conta é o nosso correspondente Wagner Salustian. Um homem foi morto por ao menos 7 tiros no rosto e no peito no bairro de Chácaras da Taquara Branca, em Sumaré, no final da tarde de sábado. A vítima é o empresário Murilo Brito Cordeiro, morador de Hortolândia, de 49 anos. Segundo o portal Parabrisa, Cordeiro teria negócios em Caconde, onde possuía uma pousada e uma revenda de veículos. O empresário teria estado em um bar em Hortolândia durante boa parte do sábado. Já no final da tarde, teria sido convidado pelo proprietário do estabelecimento para uma festa em uma chácara na Taquara Branca, um bairro rural que fica no limite entre as duas cidades. No entanto, ao chegar no local junto ao proprietário do bar e outras 2 mulheres, por volta das 5h40 da tarde, ele teria sido abordado por homens já na entrada da chácara, que chegaram em um outro veículo. Um deles teria então retirado uma arma do porta-malas deste segundo veículo e atirado contra a vítima, acertando diversos disparos na cabeça e no abdômen de Cordeiro, que teve morte instantânea. A arma utilizada foi uma pistola calibre 380. A polícia militar foi inicialmente chamada para o atendimento da ocorrência. Ao chegar no local, os policiais isolaram a área onde a vítima caiu e conversaram com testemunhas. Em seguida, a Polícia Civil também esteve no local e acionou a Polícia Científica para a realização da perícia técnica. Pelo menos 10 cápsulas da pistola 380 foram recolhidas no chão. O corpo de Murilo Brito Cordeiro foi removido posteriormente para o Instituto Médico Legal de Americana, onde passaria por exames necroscópicos para confirmar a causa da morte e buscar por pistas que possam auxiliar na solução do crime. A Polícia Civil de Sumaré segue agora investigando o caso, registrado como homicídio doloso. Foram apreendidos ainda os celulares da vítima e de uma segunda pessoa presente na chácara,
que serão periciados. Os investigadores ainda buscam imagens de câmeras de monitoramento próximas à entrada da chácara, que permitam a identificação do veículo envolvido, bem como da autoria e motivação do crime. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Quanta violência, né? Um homicídio, mais uma execução, na verdade, 7 tiros, a grande maioria deles na região da cabeça, realmente para matar. E claro, a gente vai acompanhar aí a investigação desse caso que aconteceu no fim de semana. E olha só esta ocorrência da cidade de Limeira. Quando a gente acha que já viu de tudo, a gente percebe que ainda tem muita coisa para se ver. Aconteceu um assalto à residência de uma mulher lá em Limeira e se descobriu com as investigações que a sobrinha da vítima estava envolvida nesse assalto. Não dá para confiar nem nos membros da família, né? Quem conta essa história é o nosso correspondente em Limeira, o Igor Sedano. Uma mulher de 43 anos foi presa suspeito de envolvimento em um roubo que teve como alvo a própria tia de 70 anos do Jardim Mercedes, em Limeira. Segundo a Polícia Militar, a ação teria sido planejada pela sobrinha e contou com a participação do namorado e de um terceiro homem. Segundo a corporação, a investigada morava na cidade de São Pedro e era proprietária de um estabelecimento no ramo hoteleiro. Em determinado momento, ela teria deixado o imóvel e logo depois, um assaltante entrou na residência, dando início à ação criminosa. A vítima nos informou que teria recebido a visita de sua sobrinha na sua residência e, após franquear a entrada de sua sobrinha, a sobrinha teria aberto o portão para uma terceira pessoa. Essa pessoa aí teria rendido todos da residência e colocados todos dentro de um quarto, subtraindo o telefone celular da vítima. Telefone esse que foi usado para tentativas de transferências bancárias via Pix. Não conseguindo, o assaltante aí retornou até o local e começou a agredir a vítima, aí, uma senhora de 70 anos de idade. Com enforcamento, coronhadas, enfim. Não conseguindo, e já como se não fosse o bastante, ele acabou aí abrindo as bocas do fogão, liberando aí gás pela casa toda. Se retiraram do local, tanto ele quanto a sobrinha da vítima, né? E também o namorado da sobrinha da vítima, que esteve também dentro desse enredo todo. Durante todo esse processo dentro da casa, qual que era o comportamento dessa sobrinha, segundo a própria tia? O comportamento da sobrinha era que ela precisaria passar todas as informações que o rapaz estava solicitando para que ninguém ficasse mal, para que ninguém sofresse aí nenhuma... Elas passavam como uma vítima, então? Exatamente, até o momento ela era vítima de toda essa situação. Dinheiro eles não conseguiram fazer nenhum tipo de transferência, né? A princípio, que foi conversado com a vítima, né? Ainda não. Segundo a Polícia Militar, após um acidente de trânsito em que um carro teria atropelado uma vaca na rodovia que liga Piracicaba a São Pedro, eles conseguiram ligar os pontos dos dois casos. Após algumas buscas, né, e pesquisas até mesmo via Copom, a gente conseguiu constatar que a sobrinha da vítima morava no município de São Pedro. Até mesmo conseguimos o endereço exato aí para localização. E nesse deslocamento de Limeira para São Pedro, ela acabou atropelando um animal, uma vaca, pela rodovia, o que acabou deteriorando bastante o veículo e facilitando a localização do casal. Mesmo após o susto, a tia de 70 anos, vítima do caso, está bem de saúde. O sobrinho de 13 anos também não teve nenhum tipo de ferimento com o acidente, atropelamento da vaca. Já no final da ocorrência apresentada em Limeira, o assaltante, que teria fugido durante a fuga, ele acabou sendo capturado pelos policiais militares de São Pedro e confirmou que teria articulado junto com a sobrinha da vítima para o assalto na residência. O namorado da sobrinha foi preso também por um cumprimento de mandado de prisão. Ocorrido há 10 anos atrás, ele teria matado uma garota de programa na cidade de Uberlândia. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Que ocorrência, né? Foram várias informações aí. A vaca atropelada é um animal, né? Foi atropelado na fuga aí do que aconteceu. Mas que cara de pau, né? Dessa mulher, dessa sobrinha, se fez de vítima na casa da tia para facilitar aí que os ladrões tivessem êxito no roubo de objetos ou de dinheiro, né?
E o outro também, o namorado, o ladrão aí, é um covarde, né? Agredir uma mulher de 70 anos e a sobrinha vendo tudo, assistindo a tia ser agredida. Que história impressionante, né? Quando a gente, repito o que eu disse na chamada da matéria, quando a gente acha que já viu de tudo, acaba encontrando uma ocorrência terrível como essa. Mas não acaba por aí, viu? Tivemos um outro caso, isso agora em Sumaré. Um homem agrediu a mãe, a própria mãe, e ainda tentou matar o vizinho. Que mundo nós estamos vivendo? Os detalhes quem traz é o Wagner Salustiano. Um caso de violência doméstica evoluiu para uma tentativa de homicídio em Sumaré no último sábado à tarde. As vítimas foram a mãe do agressor, uma idosa de 62 anos, e o vizinho dela, um homem de 48 anos. Segundo a equipe do 48º Batalhão da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, um homem de 38 anos agrediu fisicamente sua própria mãe com empurrões e tapas na residência da idosa, na rua Pastor Paulo Leivas Macalão, no Parque Floreli, na região do Maria Antônia. Ao ver as agressões contra a idosa, um vizinho interveio para tentar prestar auxílio à mulher, mas acabou sendo agredido também com golpes desferidos pelo homem de 38 anos com uma barra de ferro. O vizinho ainda ouviu ameaças de morte do agressor. Diante das agressões e ameaças, a polícia militar prendeu o agressor e o levou para o plantão da Polícia Civil do centro da cidade, onde o delegado de plantão confirmou sua prisão em flagrante por violência doméstica, tentativa de homicídio e ameaça. O homem ficou na cadeia pública da cidade. O caso é investigado agora pela equipe da DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré, e a Polícia Civil deve indiciá-lo. Equipes do 48º Batalhão da PM atenderam ainda no final de semana um segundo caso de violência doméstica envolvendo a mãe do agressor. Desta vez a ocorrência foi em uma residência na rua Abel de Barros, no assentamento do Jardim Alvorada, em Montemor, próxima à divisa com Hortolândia. Na tarde do domingo, a equipe foi acionada via telefone 190 para o atendimento do caso de violência doméstica. No local, uma das vítimas, uma mulher de 42 anos, relatou ter sido ameaçada e agredida pelo próprio irmão, de 35 anos. A mulher contou ainda aos policiais militares que a mãe deles, de 68 anos, também teria sido ameaçada, apesar de existir uma medida protetiva em vigência que proíbe o homem de chegar perto da idosa. Durante o atendimento, o agressor ainda retornou à residência da mãe, quando foi abordado pelos policiais. Inicialmente ele negou as agressões, mas diante dos relatos da irmã e da mãe e das evidências constatadas no local, o homem foi detido e levado para o plantão policial de Montemor, onde permaneceu preso e deve responder a inquérito. De Sumaré, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Obrigado, Wagner. Tá vendo que eu falei sobre a questão da proteção às mulheres? Essa senhora ela tinha uma medida protetiva contra o homem. Sabe o que adiantou essa medida protetiva? Nada, apenas um papel, não adiantou nada. O cara foi lá e agrediu novamente. Então não adianta só essa balela de medida protetiva, né? Dá a impressão que a medida protetiva é uma redoma que quando o cara vai chegar perto da mulher, ele leva um choque e é jogado para trás. Não é nada disso, é apenas um papel, né? Que para quem é violento, esse papel não vale nada. Quem tem mais de 30 anos, assim como eu, se lembra daquele desenho das tartarugas ninjas, né? Lembra? Onde os crimes eram cometidos ali dentro do esgoto, tinha o mestre Splinter, né? Que era ali quem comandava os trabalhos das tartarugas ninja. E olha essa história, se assemelha muito às tartarugas ninja. Um homem, ele fugiu do plantão policial em Piracicaba e foi encontrado dentro do esgoto, foi preso. Os detalhes quem traz é a Letícia Alves. O homem que fugiu da delegacia em Piracicaba no último fim de semana foi capturado na manhã desta segunda-feira pela Polícia Militar em uma área de mata próxima ao supermercado Beira Rio e Shopping Paulistar, no bairro Paulista. O indivíduo estava detido no plantão policial do município quando conseguiu fugir. De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência precisou do apoio de viaturas da 1ª e 4ª Companhia, rondas ostensivas com apoio de motocicletas, Rocan, helicóptero Águia e equipe do Comando Força Patrulha. Ainda segundo a polícia, ao ver a primeira equipe de viatura que o identificou, ele correu e pulou no córrego que passa às margens do local, em mais uma tentativa de fuga. Com o cerco realizado, as equipes da Rocan entraram no esgoto, localizaram e abordaram o homem no interior da manilha que passa sob a rua Benjamin Constant. Ao ser abordado com a mesma roupa informada pela primeira equipe que tentou a captura, ele resistiu, mas foi detido e apresentado na unidade de polícia judiciária, ao PJ de Piracicaba, e agora fica à disposição da Justiça.
De Piracicaba, Letícia Alves para a TV Todo Dia. Obrigado, Letícia Alves. 18h44, ao vivo com a segunda edição do Jornal Todo Dia desta segunda-feira. Em Americana, drogas e materiais que seriam usados no tráfico foram apreendidos. Nicole Maia. Drogas e materiais usados para o tráfico foram apreendidos durante a Operação Azul Marinho, realizada na madrugada de domingo, no bairro Praia Azul, em Americana. A ação foi realizada pela Guarda Municipal. A ocorrência foi registrada na rua Carlos Alberto Brassoloto, em uma área de mata. Segundo informações, a apreensão ocorreu após um alerta do CSI, o Centro de Segurança Integrada, que indicava que um indivíduo teria escondido uma sacola com entorpecentes e materiais relacionados ao tráfico no local. Os agentes realizaram buscas na área de preservação ambiental e localizaram uma sacola plástica contendo drogas e objetos usados na comercialização dos entorpecentes. Nenhum suspeito foi encontrado durante a ação. No local foram apreendidas 48 porções de maconha, 91 microtubos de cocaína, 53 pedras de crack, além de uma balança de precisão e 1.000 microtubos vazios utilizados para condicionamento de drogas. Todo o material foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. As drogas permanecem apreendidas e serão submetidas à perícia da Polícia Científica. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Obrigado, Nicole Maia. A notícia não para aqui no Jornal Todo Dia, hein? Não dá tempo nem de respirar. Vai beber água? Bebe rapidinho, porque senão você vai perder o time. Tivemos um caminhão que tombou e o trânsito foi bastante prejudicado em Nova Odessa. Quem esteve lá e conta o que aconteceu é o Diego Rodrigues. Um caminhão de 5 eixos carregado com placas pré-moldadas de concreto tombou parcialmente e ficou atravessado na via, interditando o trânsito na Avenida Ampélio Gazeta, em Nova Odessa. O acidente aconteceu no início da tarde de segunda-feira e, de acordo com informações apuradas no local, o veículo seguia sentido Sumaré, quando o motorista tentou realizar uma manobra em marcha ré para acessar uma obra onde faria o descarregamento do material. Durante a manobra, o caminhão acabou tombando parcialmente. As placas de concreto transportadas pesam, no total, mais de 1 tonelada, segundo agentes de trânsito que acompanharam o trabalho de desobstrução da via. Não houve registro de feridos e o tráfego ficou comprometido até a retirada do veículo e da carga. Os agentes de trânsito precisaram fechar o trânsito da via no sentido Sumaré. O lado oposto da avenida ficou com uma faixa no sentido Americana e outra no sentido Sumaré, durante o período de resgate. Nossa equipe de reportagem segue acompanhando o trabalho de remoção dessa carreta que tombou de forma parcial aqui na Avenida Ampélio Gazeta, em Nova Odessa, no sentido Sumaré. O caminhoneiro tentou entrar na construção de ré, onde acabou tombando com essa carga de pré-moldados de concreto. O trânsito sentido Sumaré foi bloqueado e transferido para o outro lado da avenida, sentido Americana. Os funcionários dessa construtora estão aproximadamente meia hora realizando diversas manobras para tentar entrar com a carreta dentro da construção. A operação para destombar o caminhão contou com 5 funcionários da construtora da obra e durou quase 2 horas. Após o término do trabalho, o trânsito foi normalizado. A ocorrência acende um sinal de alerta para esse tipo de acidente, que tem acontecido com mais frequência na região. Na mesma tarde deste acidente, outro caso semelhante foi registrado no município de Americana, quando um caminhão articulado tombou na rotatória da Avenida Unitica. A rotatória é o principal acesso ao bairro Jardim Boer. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. Obrigado, Diego Rodrigues. Os brutos também tombam, né? Em Americana também, o Diego trouxe aí essa informação, a gente tem detalhes agora, porque a Nicole Maia esteve lá acompanhando um caminhão que tombou na região do Jardim Boer.
Um caminhão articulado carregado com papelão reciclável tombou na rotatória da Avenida Unitica, em Americana, por volta das 2 horas da tarde de terça-feira. O local é o principal acesso ao bairro Jardim Boer. Segundo informações apuradas no local, o veículo seguia pela rua João Santa Rosa e, ao acessar a rotatória da Avenida Unitica para entrar na Avenida Antônio Pinto Duarte, acabou tombando. Apesar do acidente, a carreta, conhecida como Julieta, não chegou a tombar. O motorista não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado ao hospital apenas para observação médica. Por conta do tombamento, o trecho ficou interditado e a orientação para os moradores do bairro era utilizar a parte de baixo do bairro como via de acesso no Jardim São Luís. A ocorrência contou com o apoio da PM, a Polícia Militar e da Gama, Guarda Municipal de Americana. Para a liberação da via, foi necessário a remoção da carga transportada pelo caminhão. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Felizmente não houve feridos, né? A boa notícia é exatamente essa. A gente vai a Hortolândia porque olha só esta reportagem e essas imagens. Uma criança saltou de uma van desgovernada. Impressionante, hein? Quem conta é o nosso correspondente, o Wagner Salustiano. Uma van escolar com alunos, mas sem motorista, desceu por um trecho da rua Juliana Fontana da Rocha, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, em Hortolândia. Desgovernado, o veículo só parou ao atingir um trailer e um poste, já quase alcançando a área verde da rua Florisvaldo de Oliveira. O acidente aconteceu por volta do meio-dia da última sexta-feira. Felizmente ninguém ficou ferido, como confirmaram vizinhos da ocorrência. No momento do incidente, o veículo havia feito uma parada para o desembarque de alunos. Neste trecho, a via pública tem um declive acentuado. As imagens captadas por uma câmera de vigilância mostram a van escolar com a porta de correr e as portas do motorista e do passageiro totalmente abertas, já desgovernada, sem motorista, descendo a rua de ré. As crianças gritam em pânico. É possível ver também as crianças no interior do veículo de transporte de passageiros, enquanto uma profissional da empresa, que seria a própria motorista da van, corre atrás segurando a porta do passageiro. Um vizinho que percebeu o perigo teria pulado na van pela porta do motorista para tentar acionar os freios, mas isso não pode ser visto nas imagens. Também não está claro se havia monitor presente ou apenas a motorista. Em seguida, uma criança pula para fora da van pela porta corrediça, no exato momento em que ela atinge um trailer e tem a porta do motorista quase arrancada. A criança rolou pelo asfalto, mas não há informações de que tenha se machucado. Mais alguns metros abaixo, a van bate finalmente de traseira em um poste e para. Mais vizinhos correm para socorrer as crianças. Neste ponto, a van já estava a menos de 10 metros do cruzamento, onde uma motocicleta é vista passando. E, cruzando a rua Florisvaldo de Oliveira, fica a área verde na qual a Prefeitura de Hortolândia realiza a recomposição de solo para a implantação de um parque socioambiental. A van presta serviços de transporte escolar de estudantes de um colégio particular da cidade. As causas do acidente ainda estão em apuração, mas a suspeita é de que tenha ocorrido uma falha no freio de mão do veículo. Não se sabe se o acidente foi registrado ou se é apurado pelas autoridades de Hortolândia. A Prefeitura da cidade informou em nota que não realizou atendimentos relacionados a acidentes de trânsito no local indicado na sexta-feira. A Prefeitura foi questionada também sobre a regularidade do serviço prestado pela empresa responsável pela van e se o veículo passou por vistoria para o ano letivo 2026, mas não se posicionou até o fechamento desta reportagem. O espaço permanece aberto. De Hortolândia, Wagner Salustiano para a TV Todo Dia. Meu Deus do céu, hein? Estou boquiaberto com esse acidente, né? Incidente, na verdade, né? Porque aparentemente não houve feridos, mas você viu o desespero da motorista tentando segurar a van, né? Não dá, claro que não daria, mas é o desespero, né? E a criança também que saltou com a van em movimento, menos mal, né? Para sorte, graças a Deus que não havia ninguém passando atrás, não havia nenhum veículo também por ali, mas precisa ser melhor investigado, como o Wagner disse na reportagem. Precisa saber se há uma fiscalização por parte dos veículos, né, por parte da Prefeitura com relação aos veículos que fazem esse transporte. Será que havia monitor ali ou só a motorista que estava ali levando as crianças? Tudo isso precisa ser alvo de investigação, mas menos mal, graças a Deus, que não houve ninguém ferido com gravidade nesse tipo de acidente. A gente vai para o intervalo, é o último, tá? Daqui a pouco a gente volta para falar de esportes aqui na segunda edição do Jornal Todo Dia. Até já!
A dengue mora onde você não vê. 75% dos focos estão dentro das casas. Um pratinho esquecido, uma calha entupida, um balde no quintal já são suficientes. A dengue pode matar, por isso é preciso atenção aos sintomas: febre alta, dor muscular, dor de cabeça e atrás dos olhos e manchas vermelhas pelo corpo. Ao perceber os primeiros sintomas, procure a unidade de saúde mais próxima. A prevenção começa em casa. Elimine água parada, tampe caixas d'água e receba o agente de saúde. Cuidar do seu quintal é cuidar da sua família e da cidade. Nessa época do ano, os focos da doença costumam aumentar. Por isso, a Prefeitura vai intensificar o trabalho dos agentes de saúde. Colabore. Em caso de dúvida ou denúncia, ligue 156. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus tem conectando você ao mundo. Estamos de volta com a segunda edição do Jornal Todo Dia. Nunca é demais lembrar, né? A partir de hoje, essa edição do Jornal Todo Dia é a segunda edição, porque a edição da manhã, que começa às 7h30, continua sendo a primeira edição. No horário habitual da segunda edição, ao meio-dia, agora você tem o Todo Esportes. Estreamos hoje, inclusive, falando muito de Campeonato Paulista, das equipes da região, abordando o esporte de uma maneira em geral. Então, na hora do almoço, não tem mais o Jornal Todo Dia. Com isso, essa edição que começa às 18 horas de segunda a sexta-feira passa a ser a segunda edição do Jornal Todo Dia. A gente falou no Todo Esportes de hoje do empate, ou dos empates, do Rio Branco e do União Barbarense na abertura do Campeonato Paulista da Série A3, como conta o João Victor Viana. Começou a Série A3 do Campeonato Paulista e as equipes da região estrearam com empate. O Rio Branco foi até São José do Rio Preto para enfrentar o Rio Preto no estádio Anísio Haddad. Em um primeiro tempo bastante irregular, a equipe da casa abriu 2-0 no placar. Na primeira jogada, o lateral Cleverson avançou pela direita, cruzou e Vinícius Felício finalizou para o gol para fazer 1-0. Pouco depois, após uma saída de bola errada de Brito, o Rio Preto recuperou a posse, Édipo levou vantagem na dividida com o zagueiro Felipe Siedecon e finalizou cara a cara com o goleiro Matheus Inácio. Na segunda etapa, o Rio Branco reagiu. Em cruzamento vindo da esquerda, Vitor Jacaré furou a finalização, mas a bola sobrou para o camisa 10 João Gabriel, que dominou de direita e finalizou de canhota, deslocando o goleiro. O empate veio logo depois. Vitor Jacaré aproveitou o corte errado da zaga do Rio Preto e finalizou bonito para marcar o segundo gol do Tigre no jogo. Final de jogo, Rio Preto 2, Rio Branco também 2. Após a partida, o técnico Tuca Guimarães falou sobre a mudança da equipe de um tempo para o outro. Cara, a gente falta algumas situações, né, na palestra do jogo, e uma delas é que, independente do problema, nós temos que manter a ordem. Nossa ordem de compactação, nossa ordem defensiva, e os problemas aparecem. O jogo a gente não consegue enumerar todos e nem cercar todos, e hoje apareceu um problema. A gente errou em 2 bolas, saiu perdendo de 2-0, mas foi maduro no segundo tempo para construir o empate, né, e no meu modo de enxergar, a gente podia ter virado o jogo. Mas eu acho que é um ponto de grande valia, pelo que foi o jogo, pela forma que o jogo se desenhou e pelo poder de superação que a gente teve de buscar o empate após estar perdendo por 2-0. E no intervalo a gente só mudou algumas coisas da ordem da organização, a gente precisava ter mais imposição dos lados do campo, né? A entrada do Lazzarini, depois a entrada do Renan ali, na dobra pelo lado esquerdo. Em Santa Bárbara do Oeste, o União Barbarense ficou no empate sem gols com o Rio Claro. As equipes fizeram um jogo disputado e movimentado, mas ninguém conseguiu balançar as redes. As melhores chances surgiram no segundo tempo. Em cobrança de falta ensaiada, o meio-campista Diego Silva arriscou de fora da área e acertou a forquilha. O Leão da 13 também levou perigo com Bruno Ribeiro, que recebeu pelo lado direito da área e soltou um balaço que explodiu no travessão.
As equipes da região voltam a campo na próxima quarta-feira. O Rio Branco recebe o 15 de Jaú em Americana às 3 da tarde, enquanto o União Barbarense vai até Araras enfrentar o União São João às 7h30 da noite. João Victor Viana para a TV Todo Dia. E assim a gente termina esta segunda edição do Jornal Todo Dia. Amanhã às 7h30 da manhã você tem a primeira edição com o João Victor Viana. Ao meio-dia tem o Todo Esportes, eu estarei ao lado do João e eu volto na segunda edição amanhã às 18 horas. Obrigado pela audiência e uma excelente noite de segunda-feira para você.